A paz do Senhor, queridos, é um grande privilégio estar com os irmãos nessa noite, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, pelo privilégio de poder partir e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite tão preciosa. Nós temos seguido uma caminhada, uma série de mensagens baseada no livro de Tiago. A semana passada nós demos uma explanação geral sobre o livro de Tiago, né? Sobre o autor, sobre a proposta do livro. Foi um tempo precioso. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre aquilo que a essência do livro de Tiago, né? E é interessante que nós vamos iniciar essa nossa caminhada no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2, falando sobre provação. Então nós vamos para mais um Gotas da Palavra, e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada e transformada pelo poder da palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Queridos, o texto está em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2 ao versículo de número 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, como eu disse no início, nós começamos a nossa caminhada dando uma introdução sobre o livro de Tiago, e hoje vamos falar um pouquinho sobre provação. É algo bem complicado de falar no meio cristão, porque hoje o que tem sido ensinado e pregado é que nós romperemos, nós venceremos, nós derrotaremos gigantes, nós confrontaremos as nossas lutas, mas a palavra do Senhor ela é bem clara, e o texto de João, capítulo de número 16, no versículo de número 33, diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós passaremos por aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu as provações e as lutas, nós também venceremos. Então, o apóstolo Paulo também, em Atos capítulo 14, versículo de número 22, que diz que foi através de muitas tribulações, né? O partir do reino, o compartilhar a palavra foi através de muitas provações. Então, queridos, a palavra do Senhor nos garante, algo que eu posso garantir para você, e a palavra do Senhor nos garante que nós passaremos por tribulações, nós passaremos por lutas, nós passaremos por dificuldade. Então, se porventura você tem escutado algum pregador, alguma mensagem dizendo que você vai romper, que você vai vencer as batalhas da vida, amém, irmão, você vai vencer, você vai transpor as dificuldades. Não significa que você não passará por lutas, não significa que você não passará por aflições. E a grande sacada desse texto é a forma que nós enxergamos a tribulação, a forma que nós conseguimos enxergar ou passar em meio à tribulação. Então, o grande ponto desse capítulo de número 1 é Tiago nos dizendo, né, que é um motivo de grande alegria passar por várias tribulações. Ou seja, nós devemos regozijar ao Senhor por passar por tribulações, porque através da tribulação a nossa fé é provada e nós, uma vez confirmada, isso produz em nós perseverança. Então, queridos, nós passaremos, nós somos forjados nas tribulações e nós precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar isso. Nós somos forjados nas tribulações. Olhe para a sua história. Olhe para os textos bíblicos. Mostre para mim, né, ou tente achar você algum homem ou alguma mulher que não passou por lutas ou tribulações na palavra do Senhor. Todos passaram de acordo ali com o seu estilo de vida, com a sua forma de viver, mas todos passaram por tribulações. Todos passaram por lutas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso,
sobre provações, sobre lutas, sobre dificuldades. E o primeiro ponto, eu separei esse capítulo de número 1 aqui em 3 pontos, tem 3 tópicos maravilhosos. E eu gostaria que você anotasse e guardasse isso no seu coração. E o primeiro ponto está no benefício da provação. Capítulo de número 1, versículo 2 a 4, que nós lemos agora. O benefício da provação. Porque a questão, queridos, não é se vamos passar por várias tribulações, mas quando isso vai acontecer. A questão não é se vamos passar, mas sim quando isso vai acontecer. Você entende que é uma questão de perspectiva? É uma questão de perspectiva. Porque nós vivemos de uma forma que as provações nunca chegarão na nossa tenda. Já parou para perceber isso? Vivemos de uma forma que as provações nunca passarão, nunca chegarão na nossa tenda. Nós vivemos assim. Não passaremos por tribulações. Repito o texto de João 16:33, onde o próprio Jesus fala, no mundo nós passaremos, teremos tribulações, mas tende bom ânimo. Nós passaremos por lutas. Comece a enxergar, querido, a tribulação como um palanque para o seu crescimento e para o seu amadurecimento espiritual. Comece a mudar a perspectiva na qual você vê a dificuldade e a tribulação na sua vida. Comece a olhar os benefícios da provação, o que ela tem gerado e o que ela quer fazer no seu coração. Porque o crente ele é forjado nas tribulações. Isso não significa que não vai doer. Isso não significa que não vai ter sofrimento. Isso não significa que não vai ter angústia. Vai ter, querido. Vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter angústia. Mas, querido, nós precisamos entender que em meio às lutas, em meio às dificuldades, que nós somos forjados e o nosso caráter é amadurecido em nome do Senhor Jesus. Então, entenda isso, é uma questão de perspectiva, que existe benefícios no meio da tribulação. Algo bom no meio da tribulação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então entenda, é uma mudança de perspectiva. Segundo, nós estamos pedindo errado. Como assim, pastor? Versículo 5 ao versículo de número 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pastor, mas o que você está querendo dizer sobre pedir errado? Enquanto eu meditava nesse texto, eu comecei a compreender que muitas vezes nós clamamos em meio às tribulações e pedimos de uma forma errada. Nós devemos pedir sabedoria em meio às tribulações. E a primeira coisa que nós pedimos muitas vezes em meio às tribulações é: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me livra dessa angústia, me livra desse sofrimento, dessa provação. Quando o Senhor está nos levando a clamar e a pedir por misericórdia. A pergunta é: por que nós estamos passando por lutas e por dificuldades? Qual é a motivação? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer nos mostrar em meio às lutas? Peça sabedoria. Olha só que coisa interessante. Pois através delas vocês não desperdiçarão as oportunidades que Deus está concedendo a vocês para amadurecer. Em meio às lutas, em meio às tribulações, o Senhor nos dá sabedoria para amadurecer. Parece difícil, não parece? Parece sofrido, não é? Realmente é. Ele nos ensina a forma de pedir. Pedir com fé, sem duvidar. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está falando para mim e para você: olha, peça sabedoria.
Porque o Senhor, se nós entendemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, significa que em meia provação o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Então peça sabedoria para que você possa compreender aonde o Senhor quer te levar. E a maturidade ela nos leva a entender que existe um propósito soberano de Deus sobre todas as coisas. E que nós poderemos tirar proveito, olha só, querido, em meio às tribulações. Você já imaginou isso? Você tirar proveito em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio ao sofrimento? É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ah, pastor, mas é proibido pedir misericórdia e clamar pela graça? Não, não é pecado fazer isso, querido. Mas também peça sabedoria, porque Ele quer te levar a um lugar abençoado, e Ele quer mudar a tua história. E nós pedimos errado a vida toda. Somos ensinados a pedir errado. Quando o Senhor quer de nós sabedoria, para que nós possamos vencer as tribulações. Então, o segundo ponto é que nós pedimos errado. Está passando por luta, por dificuldade, a primeira coisa que você deve fazer, Senhor, me dê sabedoria. O que o Senhor quer com tudo isso? Aonde o Senhor quer me levar com tudo isso? Sabedoria. Terceiro ponto. Não fixe as suas raízes no que é terreno. Tiago 1, 9 a 12 diz: irmãos, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Olha que texto maravilhoso. Terceira coisa, não fixe as suas raízes no terreno. Como assim? Nós gastamos muito da nossa energia se apegando e fixando as nossas raízes no que é transitório e no que é terreno. E quanto mais nós se envolvemos, mais nós sofremos. Quanto mais nós fixamos a nossa vida aqui nessa terra, nas coisas desse mundo, mais nós sofreremos. O grande problema, querido, é que a humanidade, nos dias atuais, tem vivido intensamente o hoje, o terreno, o material. E o Senhor nos fala que a provação é somente uma forma que Ele usa para forjar o nosso caráter. Comece a encarar a sua vida como uma fase, como um torneio, que você está crescendo, competindo e vai chegar até o final. Não viva a sua vida como se tudo se resumisse a esse mundo, porque não se resume. E nós se apegamos a essas coisas desse mundo e passamos por lutas e por provações, porque o Senhor não nos chamou para viver baseado no que o mundo tem para nos oferecer. O Senhor nos chamou a galgar uma caminhada, uma trajetória rumo ao eterno. Não rumo ao transitório, não rumo ao terreno, rumo ao eterno. Você está entendendo, querido? O Senhor nos chamou não para gastar a nossa energia no que é transitório, mas sim para gastar a nossa energia no que é eterno. E muitos dos problemas que nós carregamos nos dias atuais são causados pela nossa própria ganância de viver o terreno. Então que hoje, querido, você consiga entender que o Senhor pediu a mim e a você para galgar uma caminhada rumo ao eterno. Coisas pequenas e transitórias devem ser deixadas nesse mundo e nós devemos ser guiados a viver a plenitude da graça de Deus nas nossas vidas. Querido, guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que Deus irá mudar a sua forma de enxergar
enxergar os problemas e as dificuldades. Compartilhei também no culto um texto que está em 2 Reis, no capítulo de número 6, aonde o servo do profeta sai da tenda e olha para o alto da montanha, vocês conhecem esse texto, e um grande exército estava ali para matar o profeta. Ele vai e chama o profeta. E o profeta olha tudo aquilo, sai lá fora e olha tudo aquilo, e a oração do profeta é a seguinte: Senhor, tire as escamas dos olhos desse menino, para que ele possa enxergar. E quando as escamas caem do olho desse jovem, desse servo, ele consegue visualizar que atrás daquele exército inimigo existia um exército poderoso de anjos batalhando por ele e pelo profeta. E essa história termina com esse grupo sendo levado ao meio dos filisteus, uma terra inimiga, uma terra estranha. Cegos foram conduzidos pelo próprio profeta até essa terra. Queridos, o que é aprovação para você? O Senhor pode transformar a aprovação em algo abençoado. O Senhor pode transformar a aprovação em algo benéfico para a sua vida. Por isso, guarde o seu coração. Quando a aprovação chegar na sua tenda, e ela vai chegar, clame ao Senhor sabedoria. Senhor, aonde o Senhor quer me levar com tudo isso? E você vai ver a bênção do Senhor e a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa e especial. Que Deus derrame da tua graça sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo Gotas da Palavra, o nosso momento de reflexão, reflexões da palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.